Olá, queridos pais, e graça a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre, nós estamos em 2022. O título dessa lição, dessa revista, é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós estamos estudando sobre o livro de Ezequiel. E agora nós alcançamos também a lição de número 12, que tem o título Imersos no Espírito nos últimos dias. Olha só, aqui o texto dessa lição se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre, disse Jesus, em uma festa ali onde eles estavam, e no último dia de festa, Jesus, ele falou, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, né? Tem que crer nele, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Na verdade prática, diz o comentarista, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Prosseguindo com o nosso estudo, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículo de 1 a 12. Queridos, quero, desde já, agradecer a todos vocês. E também quero pedir você para curtir nosso vídeo, compartilhar. Deixe a sua mensagem, deixe um comentário. Todas as vezes que você deixa um comentário, a pessoa que vai ler vai receber do Senhor através de você, que é o vaso do Senhor. E também, não esqueça, queridos, de deixar um joinha. Todas as vezes que você aperta no joinha, o YouTube compartilha esse vídeo para mais 20, 30, 40 pessoas. Então, só depende de você, né, fazer, né, esse ID do Senhor Jesus. Aqui nós não ganhamos dinheiro, fazemos aqui por amor. Queridos, então conto com com o seu apoio aí nesse trabalho. Bem, prosseguindo aqui com nossa lição, com o nosso estudo, veja só, queridos, aqui na introdução o comentarista ele diz assim: o capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Então nós estamos falando aqui que o capítulo 47 do livro de Ezequiel é um dos mais conhecidos pelos leitores, né? Nessa lição, veremos que esse capítulo tem um aspecto, veja só, escatológico, sobre uma relação com o período do milênio. Esse capítulo tem um aspecto também pneumatológico, né? Olha só, ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. E, finalmente, o presente capítulo desdobra a visão escatológica do livro com o revivamento geológico do Vale do Mar Morto. Portanto, a lição desta semana tem lições preciosas para a vida cristã. Nós vemos aqui, então, prosseguindo com o nosso estudo, a palavra-chave do nosso estudo de hoje é imersão, quer dizer, mergulhar. Olha só, queridos, então, aí na introdução diz o comentarista, essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. Ezequiel, com essa visão do templo, né, é o novo templo que ele teve a visão. O capítulo 40, versículo 1 e 2, a primeira parte do versículo 1 e 6 se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, veja só, segue aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. Quer dizer, na medida que essa água vai saindo do trono de Deus, vai passando lá no Mar Morto, onde não tem vida, e ali vai criando vida, né? Pela visão aqui que Ezequiel teve e nós cremos. Prosseguindo, nós vemos aqui o primeiro tópico sobre o aspecto escatológico. Nós vamos falar sobre esse aspecto que é do juízo final, de Apocalipse. No primeiro subtópico, nascente do rio. Olha só, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. Então nós vimos que o livro de Ezequiel, na primeira lição,
que ele antecipa, o Apocalipse, né, o final dos tempos. Então, nós vemos aqui o segundo subtópico, o guia celestial. Ele viu lá um guia celestial que tinha um cordel na mão, que media, né? Veja só, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Lá, Ezequiel 40, versículo 3. Então, também nós vimos essa visão. A visão que Ezequiel viu foi uma visão escatológica, né? Quer dizer, apocalíptica, de final dos tempos. E aí também ele viu um homem que estava com um cordel de medir. Olha só. Terceiro subtópico, os novos frutos. E lá também nessa visão, ele viu nesse novo templo novos frutos. Terceiro subtópico, os novos frutos. Ali onde ele estava, na visão do novo templo, ele viu também novos frutos, né, na cidade santa. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo também, veja só, com o livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui Apocalipse 22, versículo 1 e versículo 2, para nós ter aqui também, nessa visão que João teve. Veja só, querido, e mostrou-me um rio, João que está vendo, puro, de água da vida. Olha só, lá no templo, no novo templo que ele estava vendo, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, lá tem o trono de Deus e tem o trono do Cordeiro. Vai ter os dois tronos, e de lá, do meio desses dois tronos, querido, sai um rio, né? Olha só, na cidade que rega toda a cidade, né, do Senhor. E essas águas, né, esse rio, essa água é a água da vida. É comparada ali, né, a gente vê com o Espírito Santo. Por isso nós temos que estar imerso, né? Quando a pessoa está imersa, ela está na dependência do Espírito Santo, que nós aprendemos aqui. Aqui, o versículo 2. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então ele viu lá os dois tronos, João viu, que Ezequiel também estava vendo lá, e aqui tinha esse rio, né? E essa água simboliza o Espírito que alimenta, né? O cientista diz que nosso corpo tem 75% de água. Então, aqui a água, ela traz refrigério para nossa alma. A água, ela sacia nossa sede. Então, queridos, nós temos que estar imerso nessa água. E aqui, prosseguindo então, olha só, na visão de Ezequiel, aqui nós vimos o Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio, e a do apóstolo João, lá do Apocalipse, ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu, na nova terra, não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21, 1. Então, queridos, nós vemos aqui, tanto na visão de João, em Apocalipse, como na visão de Ezequiel, que aqui está falando do milênio. E ali não precisa de lâmpada, ali não precisa de sol, porque o próprio Deus, Jesus, é a lâmpada que alumia. O resumo do tópico 1, o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação da árvore no milênio. Então, lá no milênio, onde João viu essa praça, ali vai ter um rio, vai ter a árvore, né, da vida ali, e as folhas dessas árvores servem, né, para curar as enfermidades. A pessoa adoeceu, né, pede ali,
e come daquela árvore e fica curado. Então veja só, queridos, isso aqui nós estamos falando, a revelação de Ezequiel, falando aqui como que vai ser no milênio. Segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. Nós vemos aqui o primeiro subtópico, as águas. Veja só, Ezequiel 47, 3, 6. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, né? E ao caminhar, o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas mindavam pelos tornozelos, porque ali é como o crente que vai andando e vai recebendo. Quanto mais você vai lendo a Bíblia, vai buscando o Senhor, você vai se enchendo desse rio, né? Por isso que Jesus disse, né? Se você, aquele que beber da água, desta água, fará no seu ventre um rio de água viva. Que água que é, querido? É o Espírito. A palavra de Deus é vida, é Espírito. Então, olha só. E aí ele diz aqui que na medida que aquele ser ia caminhando com ele, a água que estava ali ia chegando no tornozelo e elas mindavam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam ao joelho. E olha só, você vai enchendo, né, desse Espírito, da palavra. E depois de mais 500 metros, aqui é a visão que ele está tendo, elas já estão nos lombos que, né, são a palavra. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado no ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Então, aqui onde foi a visão que Ezequiel estava tendo desse rio. E na medida que ele ia andando, ele ia, né, se enchendo mais, né, ia chegando mais próximo de estar imerso ali dentro dessas águas. E ele atravessou o ribeiro nadando. Mas depois, o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do rio, do ribeiro. Veja só, qual é o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Porque era muita água, né? Essa experiência de imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. João, capítulo 7, que nós lemos, versículo 37, 39. Por isso que Jesus, quando encontra com Nicodemos, ele diz que era necessário, né, que nascesse de novo, nascesse da água do Espírito, da palavra de Deus, que essa palavra é Espírito, a palavra de Deus. Olha só, aqui então, o segundo subtópico, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37, 39. O Espírito Santo é ilustrado como a água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Então, o crente não fica sem o Espírito Santo, porque se você deixar de beber dessa água, de ouvir essa palavra, você vai acabando o desejo, largando esse desejo de salvação, esse desejo de vida, porque quem nos dá vida é Jesus. Ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. A vida com abundância é a vida da palavra de Deus. Terceiro subtópico, imerso nas águas e no Espírito. O que é imerso? Imerso é mergulhar. Amém, queridos? Por exemplo, quando Adão estava lá no paraíso, ali ele estava imerso, porque o Espírito estava ali junto com ele, né? Então ali ele não tinha necessidade de nada, estava imerso no Espírito. Quando ele sai dali, então ele agora passa a ter sede também do Espírito. E veja só, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja,
é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Mateus 28, 19. Com ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 8, Efésios 5 e 18. Veja só, quando você está imerso, você mergulha na água, não tem como você respirar, você está na dependência ali, né, dessas águas. Então nós vemos aqui o Salmo de 23, onde Davi aqui fala de estar sempre, né, na dependência do Espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que águas são essas? É o Espírito, querido. Ele que nos preenche. Olha só, refrigera a minha alma. É isso que faz você estar na dependência do Espírito. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja só, quando nós estamos imersos, nós temos paz, nós temos alegria. Você vê uma pessoa com sede, o tanto que é ruim você sentir a sede ali, não ter água para beber. Mas veja só, porque nós necessitamos da água, então nós necessitamos do Espírito. E aí, ele refrigera a nossa alma. A gente toma aquela água gelada, a gente fica saciado. Mesmo assim, é você estar na dependência do Espírito Santo, querido. Aqui o resumo do tópico 2. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Então, esse símbolo da água é o maior símbolo, porque aqui está falando sobre, referindo-se ao Espírito Santo. Então, não vivemos sem o Espírito Santo, não vivemos sem a água. Finalizando o terceiro tópico sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Olha só, nós sabemos, já temos estudo do Vale do Mar Morto, que lá não tem vida, porque lá é água salgada. Primeiro subtópico, abundância de árvores. Lá, então, ele via muitas árvores. Lá, hoje não tem árvore, porque lá é um lugar que não tem vida. Mas nesse tempo lá, na visão de Ezequiel, já tinha, porque lá é um novo templo, já no milênio, aonde o Senhor, com esse rio de água que ia correr para ali, ia sarar essas águas. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região de todo o que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29, 23. Então aquelas regiões ficaram infrutíferas, não nasce mais nada lá, mas nesse tempo que Ezequiel viu, essa visão já era a visão do milênio, onde já tinha ali árvore, porque o Senhor vai trazer, sarar aquelas águas e vai ter a árvore ali que vai fazer parte da cidade santa. Veja aqui, segundo subtópico, o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas, porque a água que sai do rio, lá do trono, vai passar aqui e vai sarar essas águas do Mar Morto. E esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Gênesis 14, versículo 3, Mar Salgado, Josué 3,16, Mar das Campinas ou Mar de Arabã, Deuteronômio 3,17. Terceiro subtópico, vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação do princípio, lá em Gênesis 1, 20 e 21. Lá no princípio, no jardim, Adão, ele vivia ali imerso do Espírito, então ele tinha ali as árvores, né, tem os frutos, né, era para comer os frutos ali, né, e ele tinha vida com abundância. Quarto subtópico, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da mudança de riqueza de minerais, até para o tempero, como o sal para o sacrifício. Ezequiel 43, 24, mas não há unanimidade sobre nenhum desses
pensamento. Então veja só, queridos, o resumo do tópico 3, a abundância de árvore como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Então, lá no milênio, haverá o rio, né? Haverá uma cidade onde João viu, e ali tem a árvore da vida, e aí naquela cidade não precisará, né, de lâmpada, não precisará de sol, porque o próprio Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, queridos, terminando aqui a lição de número 12, quero despedir de você como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.